Perfeito. Ó, na sessão da Câmara de Vereadores de ontem, o presidente da Câmara, Mário Hosokawa, anunciou o arquivamento do processo interno contra a vereadora Cris Lauer, que é do Partido Novo. Houve uma representação contra ela por falta de ética e decoro, e aí um relatório também da comissão apontou que sim, que ela teria infringido em ética e decoro lá na Câmara. E a expectativa é de que esse relatório e tudo isso fosse lido e votado no plenário da Câmara, e o prazo final seria sábado. No entanto, o presidente decidiu deixar de lado essa questão, arquivou, e vou abrir aspas aqui para o presidente Mário Hosokawa. Vamos deixar para que o judiciário decida sobre essa questão. Foi o que ele disse, já que também esse mesmo processo, com o mesmo teor, com as mesmas provas, também está tramitando na primeira vara de Fazenda Pública, e que foi ajuizada pelo Ministério Público. Então, na Câmara de Vereadores, aquele processo que a gente falava aqui, que os vereadores teriam que julgar esse relatório, foi arquivado. Esse processo continua tramitando por improbidade administrativa na primeira vara de Fazenda Pública, tá certo? O presidente Mário Hosokawa justificou que a opção pelo arquivamento foi feita por conta de pressão recebida. E aí ele falou de diversos aspectos, sem dar de fato uma definição de qual pressão seria essa. Ele fala de várias coisas. Ele fala de ações que eles receberam, de prejuízo de votos que eles receberam, mas o tipo de pressão, de fato, a gente ainda não conseguiu entender. Claro, gente, há aqui uma situação política no meio de tudo isso, há uma nova composição de vereadores, há uma nova administração em Maringá a partir do ano que vem, então não se sabe o que aconteceu, evidentemente, nos bastidores para isso, porque era uma tendência, certo? Tanto que nas últimas sessões a vereadora Cris Lauer ia para a tribuna com aquele discurso um pouco inflamado às vezes, mas com a sensação de que os vereadores já estavam perseguindo. E aí na sessão de ontem, Mário Hosokawa arquiva todo o processo, bota uma tampa nisso na Câmara e fica por isso mesmo. O que fica é que se trabalha, se intima, se vai atrás, se mobiliza, se faz e não faz nada. Daniel Matos. Paulo, ontem, né, o presidente da Câmara, o Mário Hosokawa, fez o discurso ali antes de anunciar o arquivamento, e acredito que deixou as coisas muito claras ali, né, em seu depoimento. A maioria dos vereadores foram prejudicados ali nas urnas. O vereador Onivaldo Baes foi o relator do processo, ficou de fora por 17 votos. O Mário Hosokawa também fez uma votação ali no limite para entrar. Vários vereadores ali tiveram a votação que caíram, né? O Mário falou que ele é uma pessoa que tem sentimentos, a família dele foi atacada, ele tem esposa, tem filhos, tem netos, e nem sempre caiu tudo sobre as costas do presidente. Claro que ali quem entrou com a ação foi o PT, ele cumpriu com as suas obrigações, e ontem, mais uma vez, ele cumpriu ali um ritual, porque teria até amanhã para fazer essa votação. E claro que os vereadores ali eles se reuniram, e não é uma decisão monocrática, vamos dizer, né? É uma decisão que todos os vereadores ali participaram, você pode ter certeza, Paulo. Cada um deu a sua opinião e o presidente achou da melhor maneira arquivar o processo e deixar para o judiciário resolver. O judiciário que tanto se intrometeu nesse processo lá na Câmara. Porque se não fosse o judiciário, já era para ter sido votado isso aí há muito tempo. Então o judiciário que tanto se intrometeu, adiou, aceitou, acatou, fez chamar mais testemunha, fez isso, fez aquilo, agora o judiciário que resolve então. Porque se dependesse da Câmara, isso já era para ter sido julgado há muito tempo. A Comissão de Ética trabalhou 60 dias, mais 60 dias, fez o relatório, deu o parecer favorável à cassação e aí arquivaram. Então vamos esperar que o judiciário resolva o problema, né? Vamos ver o que o judiciário vai falar. Ele que vamos dizer, graças a ele conseguiu as liminares, conseguiu prorrogar o prazo, e aí sim a justiça vai ser feita, literalmente, né? O judiciário vai resolver, mas acredito que a pressão, a gente não sabe se teve pressão do prefeito eleito Silvio Barros, a gente não sabe se teve pressão da sociedade civil organizada, a gente não sabe de quem veio essa pressão. O que a gente sabe é que os vereadores, principalmente os que participaram efetivamente disso aí, tiveram seus votos lá embaixo, por fazerem o trabalho que tem que ser feito, né? Tá mais do que claro que ela cometeu ali uma improbidade, e aí os vereadores fizeram o seu trabalho e na urna foram penalizados.
Como se, né, vocês estão fazendo a coisa certa e tiraram os votos deles. Então, acredito que o arquivamento na Câmara foi mais por essa situação. E aí vamos acompanhar o que o Judiciário vai resolver. Camila Bussolini. Nossa, Paulo, parece... A impressão é que dá que temos aí o fim dessa novela na Câmara, né? Mas, como bem lembrado, é algo que vai ser apurado aí pela Justiça. Veja bem, mais de 7 mil votos, 7.500, né? Quase 8, né? Quase chegando na casa dos 8 mil, é muita coisa. Eu penso que, até quando eu vi essa votação dela, algumas pessoas, mas veja bem, vai ter fulano interessado, vai ter... Claro que a gente sabe que existe esse interesse, um que ficou de fora e tudo mais, e talvez em tocar essa cassação da Cris para frente. Mas o duro, né, é não ter o povo do seu lado. E eu acho que esse episódio envolvendo a Cris Lauer, os nossos vereadores e tudo mais, mostra uma fraqueza de uns e uma, como é que eu posso dizer, uma capacidade da Cris, que é o de comunicar com a população, né? Veja bem, há de fato ali uma confusão, né? Ela fez uma confusão nessa contratação desse advogado particular para trabalhar ali na Câmara. Então teve essa confusão entre defender em ações pessoa física e por outro lado tá trabalhando ali na Câmara. Tem esse áudio dela que complica a situação, mas como os vereadores passaram isso para a população? Muito mal, né? Muito mal, porque as pessoas não entenderam o que aconteceu ali com a Cris. Não entenderam e ficaram do lado da Cris, que ela, sim, tem uma facilidade aí de se comunicar com o povo, né? Seja pelas redes sociais dela, pelo tal do desabafo, mas fato é que ela convenceu as pessoas de que o que ela fez ali foi pequeno ou ela não fez e ela deveria ficar ali porque, na verdade, ela é uma pessoa perseguida. E as pessoas compraram isso e votaram nela. Outro agravante é o seguinte, é como Confúcio dizia, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Com que moral a Câmara de Maringá vai caçar a Cris Lauer por essa questão aí, dessa confusão com o advogado, quando se tem 2 vereadores lá que a gente sabe e toda a mídia vive falando, estão lá se mantendo no poder, no caso de nepotismo de 2006, que é o Brauvinho e o Altamir da Lotérica, com recurso após recurso, liminar após liminar. Até era uma curiosidade muito grande minha que eu gostaria de ver qual seria o voto desses 2 sobre essa questão da Cris Lauer, quando, na verdade, seria o sujo falando e votando o mal lavado, né? Então, assim, acho que a população olha e pensa, nossa, mas eu ia até ouvir isso de algumas pessoas. Mas você acha que o que ela fez é grave, igual eles já fizeram lá e estão lá ainda? Muita gente falou isso. Então, o exemplo, infelizmente, arrasta. A Câmara de Maringá, há anos, né? Há anos e anos está dando um mau exemplo, protegendo e ajudando pessoas que não deveriam estar ali a se manter no poder. Agora nós vamos ter os herdeiros, né? Deste rolo, deste processo. E aí, com que moral, né? Vão caçar Cris Lauer. Então, é nessa, como é que eu posso dizer? Nesse calcanhar de Aquiles, que eu acho que ela ganha muita força, ela se comunica muito bem, ela vai para as redes sociais, ela diz que é perseguida, que na verdade não é bem assim. E como os outros não têm essa facilidade, essa proximidade, ou seja, essa talvez facilidade de articulação de ideias e até de narrativas, perderam e assim, não acho que é pressão de um, pressão de outro, é a pressão popular. Quando o povo bate na porta e fala assim, tirei seu voto e dei para ela, ou dei para ele, enfim, o meu voto, aí a coisa aperta. Porque a pessoa fala assim, nossa, na próxima eu posso não estar aqui. E aí, realmente, as coisas mudam. Então, acho que esse é o desfecho desse caso, e é a minha análise. Gente, eu já vou pro Ângelo antes. Eu vou dar um recado aqui para quem nos acompanha no trânsito de Maringá, principalmente para quem está ali na Avenida Colombo, com o cruzamento da Mandacaru ou 19. Isso. É um congestionamento muito grande ali, segundo os nossos ouvintes, tá certo? Então, ele está dizendo aqui para quem puder fazer um desvio, não passar por lá, porque o semáforo me parece que não está funcionando por ali. Intermitente. Amarelo intermitente. Uhum. De todos os lados. E aí tá uma dificuldade para atravessar aquele trecho ali. Então, se você que está no trânsito
puder evitar aquele cruzamento ali, você vai ser mais feliz na sua sexta-feira. Ângelo Rigon, presidente Mário Hosokawa, além do anúncio do arquivamento, ele colocou em xeque a comissão de ética. Disse que talvez ela nem precisasse existir. Exatamente. Porque foi a vitória, na minha análise, da desinformação, de quanto o povo está alheio ao que acontece na política, nos poderes constituídos, né? Teve gente, até alguém comentou, vou votar na Cris porque ela faz barraco. Então, a pessoa não está interessada em saber o que o vereador produz. Como ela não gosta de política, quem vai contra a política séria, normal, acaba ganhando pela desinformação. Em momento algum, ela falou, eu contratei o chefe de gabinete para atuar, para me defender. Em momento nenhum ela falou isso. Então, assim, ela passou desinformação. A pessoa, quem ouvia, quem acompanha ela pelas redes, passou a ter a impressão de que ela era perseguida, quando é justamente o contrário. Ela foi o alvo de uma ação do Ministério Público. E o Mário foi muito feliz ontem a falar assim, parece que nós somos os culpados. Não. Dos 15 vereadores, só ela respondeu à ação civil pública por improbidade administrativa, enriquecimento ilícito. Então, isso é uma coisa viva de que, infelizmente, o povo não se informa direito. É o tal da tia do Zap. E realmente o Tupã tem razão. Fui eu que dei essa notícia em primeira mão. Foi baseado numa nota que eu dei no meu blog, que o promotor abriu o processo, ele é citado no processo, e foi graças também a uma nota minha que ele juntou o áudio em que a própria Cris Lauer confirma a acusação que foi feita contra ela. E esse inquérito foi aberto em julho de 2021. Sabe quando que ela foi notificada? Julho de 2021. Ela foi notificada em março, abril de 2023. Olha só o tempo. Então, tudo. O que isso difere da política que a gente tanto critica? Nada. Foi se fugido, não se cumpriu o devido rito. Demorou-se para cumprir. Né? Aí vai falar o judiciário, não. Quem notifica não é o judiciário, né? São pessoas que trabalham para o judiciário. Bem, o que me chamou a atenção também foi essa questão da inversão de valores. Quando você desinforma, você inverte os valores. O Mário, a família dele, ele citou isso, foi perseguido. Ele chegou a ser denunciado na Polícia Federal, ele falou, né? Abuso de poder político. Isso, abuso de poder político. Olha só, ele está cumprindo o dever dele, está no regimento interno, está na lei orgânica, e ele só apenas cumpre e é acusado. Em tese, o algoz vira vítima. É um troço bobo, porque as pessoas não realmente se informam. Há uma perseguição? Há uma perseguição, mas há um Mário, a quem cabia apurar as coisas. Formou-se uma comissão de ética e decoro com a participação do Cris Lauer. Ela ajudou com as suas emendas, imagino, a formar essa comissão, que ela foi formada nessa legislatura. Ora, então não precisava formar. Então ela não precisava reclamar. Falou, então vamos extinguir. Como, de repente, a gente vai falar assim, isso é uma coisa política, tem a questão judicial. Mas, seja eleitoral ou a comum, chama-se justiça. Em algum momento há que se fazer justiça, porque há provas suficientes. O próprio promotor falou isso quando ele fez a juntada do áudio, agora recentemente. Eu não sei se ele vai voltar atrás na questão da cassação dos direitos políticos, isso vai caber a ele, mas tudo indica, fosse eu, né, a gente era diferente, fosse um pobre, talvez fosse diferente, mas é uma vereadora que tem seguidores, milhares de seguidores, fala o que quer e algumas pessoas acreditam, e só lamento isso. Da parte política, isso me dói. A gente vai sentir isso daqui se não for feita justiça, se não acontecer a justiça. Vai, Ângelo. Os políticos de Maringá, quem está no poder inclusive, e atuou por trás para reverter a situação, começaram a cavar a própria sepultura, não deles, mas da política de forma geral, aquela política sadia que tem que ser feita em favor da cidade.